Boa tarde, alunos do sexto ano A e do sexto ano B. Vamos dar início a mais uma semana de aulas e nesta oportunidade nós vamos estudar o assunto raiz quadrada. Como vocês já estão percebendo aí, o nosso assunto desta semana é raiz quadrada. Vamos aqui para o conceito de o que é uma raiz quadrada. A raiz quadrada é um tipo de operação matemática, assim como a adição, multiplicação, entre outras. Ela é a operação inversa da potência de 2, ou seja, calcular a raiz quadrada de um número A é procurar o número elevado ao quadrado que resulta nesse número. Então, como nós estudamos na aula passada sobre potência, nós estudamos, por exemplo, 3 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo e assim por diante. A raiz quadrada é a operação inversa da potência de 2. Como, por exemplo, nós temos 2 elevado ao quadrado. Quanto é que vai dar 2 elevado ao quadrado? Vai dar 4. Então, isso quer dizer aí que a raiz quadrada de 4 é 2. Vamos aqui aprender agora, neste momento, os elementos da radiciação. Então, quais são os elementos da radiciação? Nós temos aí o símbolo, né, que é esta figura que apareceu aí. E nós temos aqui o resultado de uma raiz quadrada. Como nós estamos percebendo, esse símbolo aqui vai representar o nosso assunto, que é o símbolo da raiz quadrada. Então, aqui dentro do símbolo existe um número. Cada um desses componentes aqui recebe um nome. Vamos ver aqui o nome de cada um deles. Vamos aqui saber qual é o nome deste símbolo. O símbolo, ele recebe o nome, na verdade é o expoente. O expoente, a raiz quadrada, como o próprio nome fala raiz quadrada, isso quer dizer que tem um número. E qual é esse número? É justamente o 2. Vamos ver aqui como é que dá o nome do símbolo. O nome do símbolo recebe o nome de radical. Então, como vocês estão percebendo, a raiz quadrada, ela não aparece aqui o 2. Se ela não aparece o 2 aqui, toda vez que apareceu só o símbolo, mas não aparece aqui o número, isso quer dizer que esse número é o 2. E ele tem um nome, que nós vamos ver daqui a pouco. O número que fica aqui embaixo do símbolo, o número que fica aqui é, no caso, 9, ele está aqui dentro do radical. Então ele recebe um nome. Qual o nome dele? Radicando. Então toda vez que o número está embaixo do sinal, ele recebe o nome de radicando. E o resultado? Qual o nome que dá o resultado? É a raiz. Então vamos fazer uma pequena revisão. O assunto que nós estamos estudando hoje é raiz quadrada. O que é a raiz quadrada? É a operação que é inversa à potência de 2. Como, por exemplo, 3 elevado ao quadrado. Quanto que dá 3 elevado ao quadrado? É o 3 multiplicado 2 vezes. 3 vezes 3 dá 9. Então, isso quer dizer que o 3 ele foi multiplicado 2 vezes. Se ele foi multiplicado 2 vezes, esse resultado, que é 9, é a raiz quadrada de um número que foi multiplicado 2 vezes. Qual foi esse número? 3. Então, isso quer dizer que 3 vezes 3, 9. Então, qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Da mesma forma, pode ser com o 16. Quem é o 16? É 4 vezes 4. Então, qual é a raiz quadrada de 16? 4. Qual é o número que, multiplicando ele por ele mesmo, dá 25? É o 5. Então, qual é a raiz quadrada de 25? 5. E aqui estão os elementos da operação, que é da radiciação, que é da raiz quadrada.
quais são os elementos? É esse aqui que recebe o nome de índice, que é o 2. É o sinal, esse sinal recebe o nome de radical. É o número que fica embaixo do radical, qual é o nome dele? Radicando. E o resultado dessa raiz, que recebe o nome de raiz. Então, vamos aqui para uma observação. Como vamos fazer o estudo da raiz quadrada, o índice será sempre igual a 2. Isso quer dizer que, como nós estamos estudando a raiz quadrada, esse índice aqui ele vai ser sempre 2. Ele não vai aparecer, mas ele tem aqui, ele está subtendido. Então, o que é subtendido? É porque ele não aparece, mas só que ele existe. Então, quando vocês verem só o símbolo, sem nenhum número aqui, isso quer dizer que é a raiz quadrada. Se tivesse um número, por exemplo, 3, já não seria raiz quadrada, seria raiz cúbica, e assim por diante. Aqui nessa observação, ela diz assim: em uma radiciação, quando o índice é 2, não precisamos escrevê-lo, que é o caso aqui, ó. Então, se é a raiz quadrada, não precisamos escrever a raiz quadrada. Então, aqui apareceu aqui uma informação importante. Olha só, a raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4. Mas por que está dessa forma? É porque é como se você estivesse escrevendo 2 aqui. Se você não colocar o 2, não está errado. E se colocar o 2 também não está errado. Mas a raiz quadrada não precisa colocar o 2, porque o próprio nome já está dizendo raiz quadrada. Então não precisa colocar o índice 2. Vamos para a próxima parte da nossa aula. É sobre os exemplos. Como devemos resolver a raiz quadrada. Olha só aqui nesta tabela que apareceu. Qual é a raiz quadrada de 0? É 0. Por quê? Porque 0 vezes 0 é igual a 0. A segunda raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 1? É igual a 1. Mas por quê? Porque 1 vezes 1 é igual a 1. Qual é a raiz quadrada de 4? É igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então basta vocês se fazerem a seguinte pergunta. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 9? Aí você vai se perguntar qual é o número que eu possa multiplicar ele por ele mesmo e dar 9. Aí você vai descobrir a raiz quadrada. É o 3. Porque 3 vezes 3 é 9. A mesma coisa aqui. Quem é a raiz quadrada de 16? Está perguntando qual é o número que multiplicado 2 vezes dá 16? É o 4. Qual é a raiz quadrada de 25? Está perguntando que número que eu multiplico ele 2 vezes vai dar 5. Por isso que o nome é raiz quadrada, porque você está multiplicando o número 2 vezes. Que número eu posso multiplicar 2 vezes para dar 36? É o 6. 6 vezes 6, 36. Quem é a raiz quadrada de 49? É 7. Quem é a raiz quadrada de 64? É 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 dá 64. Quem é a raiz quadrada de 81? É o 9. Porque 9 vezes 9 dá 81. E por último, qual é a raiz quadrada de 100? 10. Por que 10? Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Vamos aqui para os exemplos de raiz quadrada. Nós temos a explicação aqui. Está explicando por que a raiz quadrada de 0 é igual a 0. Aí, como vocês estão percebendo, tem uma explicação aqui na frente. É porque 0 vezes 0 é igual a 0. Vamos ver outra explicação aqui. Por que a raiz quadrada de 1 é igual a 1? É porque o 1 vezes 1 dá 1. Simples. Vamos ver mais uma aqui. Por que a raiz quadrada de 4 é igual a 2? Simples. É porque o 2 vezes o 2 vai dar 4. E mais um exemplo aqui. Por que a raiz quadrada de 9 é igual a 3? Simplesmente porque o 3 vezes 3 é igual a 9. Certo? Então essa foi a nossa aula sobre raiz quadrada. Uma aulinha aí de 10 minutos vocês vão ter.
o sentido da raiz quadrada, os elementos, o radicando é o número que fica embaixo, o índice é o 2, não precisa ele aparecer, o nome do símbolo radical, qual o nome do resultado que quando você encontra? É a raiz. Por isso que o nome fala qual é a raiz quadrada de 64. Aí você vai fazer a pergunta: qual é o número que eu posso multiplicar ele 2 vezes e vai dar 64? É o 8. E assim por diante. Ok? Então tenham todas uma boa tarde. E agora vocês vão fazer a atividade. Ok? Tchau.